Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, psicografia do espírito André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 3, o item 3, que trata de evolução e corpo espiritual. E a última coisa que nós lemos foi o nascimento do reino vegetal, onde o André descreve aí o aparecimento dos vírus, das bactérias e das mônadas fundamentais, que se destacam daquele fluido de substância viva que o planeta recebeu, formando grandes centros microscópicos. Ali nós estamos falando aí de uma esfera invisível a olho nu, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo, até as partículas subatômicas que a gente conhece, por exemplo, como o elétron, ainda estão numa fase de análise pela esfera do André Luiz, eles ainda têm dificuldade de compreender exatamente o que é que acontece aí na formação dos elétrons. O André, então, ele está nos dando uma ideia de como cada etapa dessa, que hoje a gente analisa e lê essas etapas como se elas acontecessem do dia para a noite, ou como se elas fossem ocorrendo um dia após o outro, num processo de modificação e de evolução que seria quase que instantâneo, da forma como a gente lê e como a gente compreende isso. O André tem mostrado para a gente nessa leitura que são necessários milênios para que cada uma dessas coisas aconteçam. Então nós estamos falando de mais de 10 séculos, mais de 20 séculos, mais de 30 séculos para que cada etapa dessa se conclua, para que cada coisa como essa aconteça. E ele termina a última parte que a gente leu dizendo: milênios e milênios chegam e passam. Ou seja, dessa formação primeira aí, dessas células que a gente chama de mônadas, que ainda estamos tratando aqui só de vírus e bactérias, até chegar no que a gente vai ler hoje, que são as formações das algas, milênios e milênios se passaram, ou seja, vários séculos passaram de um momento para chegar nesse momento em que a gente está. Essas coisas não aconteceram do dia para a noite. Então vamos lá na leitura da formação das algas. Sustentado pelos recursos da vida que na bactéria e na célula se constituem do líquido protoplásmico, o princípio inteligente nutre-se agora na clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue de que se alimentará no reino animal. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade,
e aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis, como as suas caudas flexuosas, circulando no corpo das águas, vestidas em membranas celulósicas e mantendo-se à custa de resíduos minerais, dotadas de extrema motilidade e sensibilidade, como formas monocelulares em que a mônada já evoluída se ergue a estágio superior. Todavia, são plantas ainda e que, até hoje, persistem na Terra como filtros da evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão, mas plantas super envolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado da espécie. Sucedendo-as por ordem, emergem as algas verdes de feição pluricelular, como novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada e estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Então, eu quero que vocês observem que ele é um texto que aparentemente você fala, li e entendi, mas eu vou procurar os detalhes para vocês perceberem do que é que ele está falando. Antes que apareçam as algas, antes que esse processo que ele está descrevendo agora apareça, os minerais estão se movimentando e lembram que nós falamos há pouco sobre a existência das bactérias e dos vírus, e no episódio anterior a gente avisava que os vírus são como vamos dizer assim, pedaços ou partículas de um DNA que quer se tornar vida, mas ainda não é. Esse processo, né, de obtenção do que a gente considera a vida, o princípio inteligente ele está nele, o princípio inteligente está no minério. Então, por que a gente diz princípio inteligente? Porque as reações seguem uma inteligência e têm um determinado destino, elas não estão acontecendo aleatoriamente. O reino mineral está buscando a evolução através dessa inteligência rudimentar, se a gente pode chamar assim, embrionária, monocelular, como você quiser, mas é lá no início de um processo de obtenção de inteligência, por isso princípio inteligente, ele está se esforçando por evoluir e por progredir, e o progresso dele é sair do reino mineral e caminhar para o reino vegetal. Nesse processo você encontra então espécimes em transição, por isso que ele diz: o tempo age sem pressa em vagarosa movimentação no berço da humanidade. Ou seja, esse processo que o reino mineral está fazendo, ele está caminhando para o reino vegetal. Então, como que a gente faz essa leitura? O André Luiz chama a atenção para a presença do átomo de magnésio, que está hoje, inclusive, na nossa organização física, no nosso organismo, circulando no nosso sangue. E ele diz que esse átomo de magnésio, ele passa a constituir o líquido protoplasmático. O que é o líquido protoplasmático? Eu sei que vocês
estudaram isso há muito tempo, tem gente que está estudando agora e lá e lembra fácil, tem gente que viu isso há muito tempo, não lembra mais, mas a célula, ela é, como que ela é? Ela é uma membrana, como se fosse uma bexiga, cheia de um líquido dentro com um núcleo no meio, né? Como se você, para fazer uma comparação grosseira, é como se dentro da bexiga você jogasse água e jogasse uma bolinha de gude. A bolinha de gude lá dentro, né, ela representa aí o núcleo da célula. E imaginando que essa bolinha de gude não afundasse, que ela flutuasse, né, essa bolinha de gude representaria ali o núcleo central da célula. A parte aquosa ali é que ele está chamando de líquido protoplasmático, né? E a membrana externa é que dá o formato, dá os limites da célula. Dentro desse líquido protoplasmático, você, nesse processo de evolução do princípio inteligente, quando você está saindo do reino mineral e entrando no reino vegetal, aparece o átomo de magnésio. Para que serve o magnésio, Valdir? O que é o magnésio? O magnésio na nossa Constituição, ele é um eletrolítico, ele é um eletrólito, ou seja, ele serve para carregar, vamos dizer assim, cargas elétricas. Até então, isso não ocorria. E por que isso está ocorrendo nesse processo de transição? Porque esse processo de transição do reino mineral para o reino vegetal, no reino vegetal a gente está em busca de fazer o quê? O que esse princípio inteligente vai buscar fazer? A tal da fotossíntese. Para isso ele tem que lidar com a clorofila, né? Então esse princípio inteligente agora, nesse processo de transição, ele está se nutrindo da clorofila, ou seja, ele se alimenta da clorofila. E o que faz a clorofila, gente? Lembra aí lá dos estudos do fundamental e hoje ensino médio, da minha época aqui, do ginásio e do colégio, né? O que faz a clorofila? A clorofila é a substância que capta a energia luminosa solar e transforma essa energia luminosa solar em energia orgânica. E a partir da energia orgânica, por exemplo, o capim, que é um vegetal, alimenta o boi ou a vaca, que é um reino animal. Então por isso que isso é tão importante e é preciso que a gente preste bastante atenção nesse processo para que a gente compreenda o que é que está acontecendo. Mas isso não aconteceu assim, faça-se a luz e pronto, estalei os dedos e fez a luz. Não é isso que está acontecendo. Esse processo evolutivo do princípio espiritual, como ele diz, são milênios sobre milênios, milênios que chegam e milênios que passam para que isso aconteça. Porém, essas primeiras plantas ainda não são plantas como a gente conhece elas, né? Ainda não são as algas como a gente as entende hoje, né? Mas elas vão passar aí por diversos filtros de evolução desse princípio inteligente em constante expansão, né? Para que ele se torne algo parecido com o que a gente conhece como planta. E é aí que ele diz que, sucedendo a essas primeiras manifestações vegetais, é que aparecem a ordem das algas verdes. E aí, com absoluta, vamos dizer assim, já evolução sobre a ação da clorofila e sobre como lidar com a clorofila, né? Então, essas algas verdes, elas já não são monocelulares, ou seja, não são mais de uma única célula. Elas são pluricelulares e passam a contar com um novo núcleo. Por que novo núcleo? Porque até então a reprodução dessas espécies anteriores, elas eram uma reprodução assexuada, ou seja, era uma reprodução sem a ação de duas genéticas diferentes.
de genética masculina e genética feminina, ou como quiserem chamar, né? Mas não existia essa separação em duas genéticas, né? E essa nova espécie, que é essa espécie de algas verdes, ela inaugura então uma reprodução sexuada e estabelece agora um novo embate. Qual que é o novo embate? A morte. Olha, gente, lá atrás, ainda como plantas, ainda no processo de evolução vagarosa do princípio inteligente para chegar ao reino animal, é só quando esse princípio inteligente ele está na fase de planta verde, lidando com a energia solar, absorvendo a energia solar e trazendo essa energia solar para o campo da energia orgânica, é que começa o embate com a morte, ou seja, essas algas verdes, elas morrem. E por que não morria antes, Valdir? Porque o processo de reprodução era, por exemplo, por divisão de uma única, como era uma única célula, você separa essa célula e aí você divide essa célula em duas e aí cada novo pedaço de célula passa a formar um novo indivíduo, porque é um indivíduo de uma célula só. Aqui não, aqui você tem um indivíduo do reino vegetal, né? E esse ser do reino vegetal, ele é pluricelular, ou seja, ele tem várias células para formar um único indivíduo daquela espécie. Como ele tem várias células, essas células, para se entrar no ciclo de renovação, elas vão passar por um processo de morte. Ainda como planta, ainda como alga verde, ainda dentro do mar, vamos colocar assim, a gente já começa, esse princípio inteligente começa a lidar com essa questão da morte e aí a esfera de luta, né? O que é a esfera de luta? Preservar a vida, né? Lutar para que a morte não chegue, por assim dizer, né? Então é esse detalhe tão pequeno no texto, mas que a gente precisa ter isso na cabeça para perceber esse dinamismo profundo que vai modificar essa estrutura, né? Que é esse conjunto de morte, renascimento, né? Esse ciclo de morte, nascimento, que vai dar o dinamismo das edificações que ainda vão vir. Quais são essas edificações que ainda vão vir? O reino animal, que a gente ainda não chegou, o reino hominal, que a gente ainda não chegou. Né? Então é isso que precisa ficar claro na nossa leitura. Vamos ver se a gente consegue ler mais um pedacinho aqui. Ó. Dos antrópodos aos dromatérios e anfitérios. Vai ter gente procurando palavra no dicionário agora, com certeza. Mas vamos lá, vamos primeiro ler e depois a gente destrincha isso. Mais tarde, assinalamos o ingresso da mônada a que nos referimos nos domínios dos antrópodes de exoesqueleto quitinoso, cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular, para, em seguida, surpreendê-la guindada à condição de crisálida da consciência, no reino dos animais superiores, em cujo sangue, condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, detém a hemoglobina por pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período
câmbrico aos fetos e às licopodiáceas, aos trilóbites e cistídeos, aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários dos terrenos silurianos. O princípio espiritual atingiu os espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética, avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular e o sistema nervoso, caminhou na direção dos ganoides e teleósteos, arquegossauros e labirintodontes, para culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas descendentes dos pterossáurios no Jurássico Superior, chegando à época supracretácea para entrar na classe dos primeiros mamíferos procedentes dos répteis pteromorfos. Viajando sempre, adquire entre os dromatérios e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Meu Deus do céu, Valdir, o que você vai fazer com isso? Eu vou deixar vocês, por enquanto, com esse conjunto de informações não esclarecidas, porque o nosso tempo está terminando. No próximo episódio, eu vou colocar para vocês, nós vamos destrinchar cada uma dessas coisas, cada uma dessas palavras, e eu vou tentar mostrar para vocês como é esse processo que o André Luiz está tentando descrever. Porque cada palavra dessa traz consigo uma definição, traz consigo uma maneira e um jeito de ser desse ser em evolução. Então aqui ele está falando de um processo em que nós vamos sair do vegetal e caminhar por dentro de um reino animal que ainda é um laboratório de experiências para o reino animal que a gente conhece hoje. É como se fosse um reino animal transitório, um reino animal que está se desenvolvendo para chegar no patamar que a gente conhece hoje. E isso eu faço no próximo episódio, senão esse aqui vai ficar muito longo. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja.